Dia, galera do quarto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe a todos, né? Abundantemente em nome de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao tema do budismo. Eu acho que vocês adoraram, né? Essa animação, onde a gente tem aí os monges budistas, né? Eu gostei muito desse desenho porque ele passa uma mensagem tão bonita, porque ele diz assim que tudo aquilo que a gente ama a gente tem que deixar livre, né? E isso é muito legal, é muito bonito. E a liberdade, ela é pregada aqui no budismo, ela é pregada no cristianismo, e as pessoas às vezes esquecem dessa liberdade, não é? Bom, e como toda aula eu passo uma atividade, vocês pesquisam e na outra aula a gente retoma para fazer o fechamento, eu escolhi esse desenho porque ele é maravilhoso e nós agora vamos fazer o fechamento, certo? Então vamos lá. O budismo, como o próprio nome diz, é uma religião baseada aí nos ensinamentos de Buda Sakyamuni, tá? Lembrando que a palavra Buda significa aquele que despertou do sono da ignorância, aquele que se iluminou. Quase não sai, minha gente. Sakyamuni significa o sobrenome do clã, né, dele, o clã do Sakya. Então, antes dele acordar do sono da ignorância, o nome dele não era Buda, era Siddhartha Gautama. E ele vivia na Índia, por volta ali do ano 500, quase para o ano 600 a.C., né? Hoje é uma região ali praticamente que pertence ao Nepal. Ele foi educado para ser um nobre, cercado de luxo e prazeres, como nós vimos na aula passada. Ele não conhecia a velhice, a doença, a morte, ele não conhecia a dor humana, né? E aí vocês viram que o dia que ele saiu do palácio, ele teve esse contato e ele abandonou tudo em busca das respostas que ele queria para as indagações dele. E o interessante, né, é que ele foi atrás dessas respostas e que ficou muito claro, minha gente, que a verdade que eu busco não é a verdade que você busca. Por isso que existem inúmeras religiões, porque cada um, né, encontra as respostas aonde ele se sente bem, aonde se encontra, né? Se vocês se recordam, teve um momento no desenho que estavam o Siddhartha, o Buda, e mais outros companheiros também na meditação, mas só ele se levanta porque só ele conseguiu encontrar a verdade que ele buscava. É tanto que o nome dele, a tradução do nome dele né, significa aquele que despertou do sono da ignorância, aquele que se iluminou. Então, ele conseguiu encontrar a verdade. E a grande sacada da coisa é o seguinte: quando a gente encontra a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, nós encontramos a nossa verdade e aí a gente se ilumina. Realmente isso é muito bonito, não é? Bom, continuando, né? Então, depois que ele foi iluminado aí o encontro da sua verdade, ele pregou ainda por mais 80 anos, né? Ele foi divulgando seus conhecimentos, né? Por mais 80 anos, e o grande negócio, a grande filosofia do budismo é o seguinte, né? É que a capacidade aí de fazer o bem, o controle da mente, né? E o principal ensinamento é evitar ações não virtuosas, ou seja, não fazer aquilo que é errado, né? Fazer o bem e dominar a mente. Esse é o grande a grande busca do budismo, né? O budismo, como eu falei para vocês, ele surgiu na Índia,
mas depois ele se expandiu por toda a Ásia, ali o Japão, China, né? Chegando até a Europa, entre outros lugares que hoje a gente sabe que chegou a todo mundo, a pessoas que praticam o budismo. Eu não pratico o budismo, mas eu pratico a meditação e eu acho que é fantástico quando você consegue controlar a sua mente e refrear todo o seu corpo. Isso é um controle muito, muito bom, mas eu ainda tô aprendendo, né, gente? Eu ainda não sou expert, ainda é um grande caminho a percorrer, mas a meditação realmente é algo maravilhoso. E é o que também se aprende no budismo, né? E aí o que acontece? Quando ele foi iluminado, né, pela verdade, digamos assim, ele conseguiu aí falar de 4 pilares aí do 4 nobres verdades que ele chama, né, no budismo. É um nobre caminho de 8 passos, né? E o objetivo é escapar do sofrimento, e depois aí ter a superação para esse sofrimento, enfim, o que ele quer mesmo é que as pessoas foquem aí em não fazer as coisas erradas, fazer o bem e dominar a mente. Vamos falar agora um pouquinho sobre o livro sagrado, né? Então, o livro sagrado para os budistas é o Tripitaka, que significa aí 3 cestas, tá? E na verdade, o que que acontece? Esse livro é baseado aí a saga do Buda, né? A vida dele, quando ele deixou, como ele fez para encontrar a iluminação, né? A encontrar a sua verdade e tudo mais. Então, dentro desse livro tem essas partes aí que nós vimos aí em forma de desenho bem resumido, mas vimos, né? E também vocês pesquisaram sobre, e além de tudo, minha gente, o que eu achei maravilhoso é pesquisar aqui e adentrar outras culturas. Porque aqui os indianos têm uma forma de se vestir diferente, eles têm uma forma de viver diferente, eles são bem, as músicas são diferentes, enfim, todas as manifestações culturais e religiosas desse país e da Ásia são totalmente diferentes das nossas brasileiras, no caso, né? Então, hoje a atividade ela vai ser um pouquinho diferente também. É óbvio que eu vou pedir para vocês uma reflexão sobre o desenho, que eu quero que vocês me falem aí o que vocês entenderam dessa animação que vocês assistiram. Por isso, quem não assistiu com cuidado, volta a assistir de novo, né? E aí vocês vão escrever para mim o que vocês acharam desse desenho, o que vocês aprenderam, qual é a mensagem principal desse desenho, que inclusive eu já disse aqui. Vocês vão fazer um desenho da animação, que foi inicial do vídeo, e vão pesquisar aí sobre a cultura indiana. Festas, roupas, vocês podem fazer colagens, vocês podem desenhar, vocês podem ficar à vontade e fazer a sua pesquisa de uma forma também diferente, tá? Não precisa só escrever, vocês podem utilizar outros recursos e aí eu vou deixar cada um fazer o seu, tá certo? Vou deixar registrado aqui o que eu vou querer. Beijos, até daqui a pouco na nossa aula. Fiquem com Deus. Namastê!